Oiê, preciosos e preciosos, tão mamadinhos do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, flor do dia. Nada de reclamar pra mim que é segunda-feira. Eu nem me apego ao nome dos dias da semana. O dia do mês eu nem sei que dia que é. Eu sei que hoje é um novo dia. É isso que importa. Tá na hora da gente parar de reclamar e começar a mudar aquilo que desagrada, vocês não acham? É muita reclamação e pouca ação. Tá ruim, mas se mantém no que tá ruim, não pode, né, gente? Tá ruim, muda. É só mudar. E aí tudo fica bom. Pode ser. Estimada tá feliz. Felizinha. Adriana lembrou que, na verdade, ela não lembrou. Quem lembrou fui eu. A Adriana mandou uma vibração potente. Vai dar tudo certo na sua mamografia. E aí eu lembrei, né? Hoje saía o resultado da minha mamografia. Eu fiz o quê? Eu fui correndo olhar o resultado. Que dádiva chega na minha idade. Tudo joinha, tudo certinho. É só continuar fazendo monitoramento todo ano, como eu tenho feito nos últimos anos. Tava preocupada? Tava um pouquinho. Apareceu na imagem 2 pontinhos brancos, né? Que em outra ocasião já tinha mostrado que havia alguma calcificação, né? Mas não estava muito claro como dessa vez. Mas aqueles 2 pontinhos brancos já, né? Para uma mulher já é um motivo de querer fazer tempestade de copo d'água. E eu falei, não, é a calcificação. De fato, era. Essa calcificação costuma aparecer no seio de mulheres que já amamentaram, né? Eu, graças aos meus preciosos, eu amamentei 3 garotos que hoje são homens fortes, lindos, maravilhosos. Eu tenho uma relação de muita gratidão com meus seios. Flácidos, caídos sim, afinal de contas, estamos no plano físico, onde as leis da física imperam, né? A lei da gravidade, a idade que vai avançando, o corpo vai sentindo, mas eu sou grata, eu sempre faço massagem com hidratante, eu converso com meus seios, sim, agradecendo que eles são saudáveis, que eles estão aqui, no lugar que eles têm que estar, em mim, agradecendo que graças a eles eu amamentei meus filhos, e agradecendo a papai por me ajudar esses anos, me lembrando que a saúde mental e emocional é muito importante para que a gente mantenha a saúde dos nossos seios.
A saúde do seio está muito relacionada a problemas emocionais afetivos. Afetivos normalmente relacionamentos românticos. É muito comum assim nós vermos mulheres que casadas ou que já foram casadas desenvolverem câncer no seio, mulheres que, como no caso da minha mãe, nunca beberam, nunca fumaram, sempre cuidaram da saúde, mas a amargura, a incapacidade de perdoar o ex-marido, que no caso era meu pai, o rancor, aquelas mágoas do passado, quando elas não são curadas e elas são reprimidas, elas vão procurar dar vazão e elas normalmente dão vazão nos seios. Isso para o caso de doenças psicossomáticas, né? Quando é hereditário, tem jeito, na fé tem jeito. É só fazer o monitoramento todo ano. Se há casos na sua família de mulheres que tiveram câncer no seio, sempre tem que fazer mamografia. E Papa Nicolau também, é importante. E cuidar da saúde emocional, psicológica, afetiva, né? É importante também. Porque o que está reprimido, se não for exteriorizado, e só pode ser exteriorizado conscientemente, resolvendo as questões consigo mesmo, vai procurar um modo de dar vazão em sintomas. Como eu disse num vídeo, acho que foi domingo, não sei se foi domingo ou segunda, foi depois do casamento do meu filho. Tava uma situação muito estranha, assim, entre a minha família, o receio, né? Eu e meu ex-marido íamos estar no mesmo espaço e, tipo, meu ex-marido, ele preferia ver o diabo do que me ver. Ele se recusava extremamente a estar no mesmo espaço que eu. Tanto é que, por 2 vezes, ele disse que não iria para o casamento. Meu filho ficou até chateado com isso. E como Deus é pai, não é padrasto, é papai. E meu filho mais novo é novinho, mas é muito sábio. Com certeza deve ter conversado com ele. Ele foi. E para acabar com aquele clima estranho de tensão, o pessoal preocupado. Será que esses dois vão se confrontar, vão bater boca e tal? Eu quebrei o clima. Na hora de uma foto lá de família, eu cheguei do lado dele e falei, posso ficar aqui do seu lado? E ainda elogiei ele, que tá gatérrimo. Fazer o quê? Pessoas que nascem lindas, vivem lindas. Ele sempre foi lindo. Então, aproveitei para elogiar, para quebrar o clima. E ele, como sempre, soltou uma gracinha. Eu sempre que eu lembro dou risada, tipo, às vezes a gente consegue, pode ser bobo, mas eu ri bastante.
Então, ali foi, esse momento foi tipo, eu perdoando ele e ele me perdoando. Eu sinto que ele me perdoou, né? Quando nós perdoamos as pessoas, não quer dizer que a gente tem que voltar a conviver com elas, voltar a se relacionar com elas, não. Esse momento de perdão é como um pacto assim, tipo, vamos deixar o que está no passado e vamos seguir nossas vidas. E, poxa, como depois disso tá muito melhor seguir. É como tirar um peso, né? Porque, sinceramente, eu, eu, eu não sou esse tipo de pessoa que consegue ficar. Meu brinco caiu. Nossa, se toda vez que eu gravar um vídeo cair um brinco meu. Ai, gente, eu vou ter que abaixar pra pegar. Eu não vou ficar só com um brinco, né? Então, eu não sou esse tipo de pessoa que fica carregando o passado, não. Por que, estimada? Porque eu aprendi com o que eu mesma descobri, né? É por isso que eu fiz o vídeo, a mensagem da semana, a libertação do passado. Nós nos libertamos do passado, resolvendo tudo o que temos que resolver, que está inacabado lá, para poder seguir. E eu e meu ex-marido, nós tínhamos que resolver essa situação. Por quê? Porque nós temos nossos filhos, né? Apesar do meu filho mais velho não ser filho dele, nós começamos a nos namorar quando meu filho ainda usava fralda. Ele participou muito também da criação do meu filho mais velho. Tanto é que meu filho mais velho também considera ele pai e se gaba para todo mundo dizendo: eu tenho 2 pais, né? Então, não é legal ficar essa vibração, esse mal-estar, principalmente por causa dos filhos. Então, esse momento é como se nós tivéssemos soltado para o universo qualquer mal-estar entre nós, deixado no passado o que está no passado, independente do que aconteceu. Algumas pessoas aqui que estão inscritas, que me conhecem há algum tempo, alguns anos, sabem como foi complicado o processo de separação e divórcio do meu marido, tudo que me aconteceu. Na época foi difícil, sim, foi. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Literalmente eu passei pelo vale da sombra da morte. Agora que eu me dei conta, eu sempre gostei dessa expressão, o vale da sombra da morte. Andarás pelo vale da sombra da morte e não temerás mal algum, porque tu estás comigo. Eu passei pelo vale da sombra da morte e eu não posso pegar todos os eventos daquele
período todas as situações, todos os resultados e trazer para esse momento atual e ficar remoendo. Não, eu agradeço por mais sofrido que tenha sido. Apesar de hoje a minha médica, a doutora House, ela ser tão dedicada e atenciosa comigo, e viver me revirando, né? Sempre cuidando da minha saúde, porque eu fiquei com sequelas daquele período. Eu tô com perdas no organismo que tá muito precoce. Não era para ter agora, né? E é resultado de um longo período de sofrimento de todos os tipos. Mas eu sou grata por ter passado por aquilo, porque eu passei e olha eu aqui, linda, maravilhosa, plena. Se você não acha, fazer o quê? Você não tem que achar nada. Quem tem que achar sou eu. Eu me acho. Eu tenho que gostar de mim. Você não precisa, tá? E, nossa, se eu não tivesse passado tudo aquilo que eu passei, eu não saberia o que eu sei hoje. E o que eu sei hoje é primordial, essencial para este momento. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. A gente é muito dodói, né? Muito mimimi, muito vitimista. Que nós somos frágeis, somos até certo ponto. Mas temos algo que se manifesta dentro de nós chamado força. Quer dizer, nós nos colocamos na postura de vitimistas. Na época, eu me sentia vítima. Eu também fui levada a acreditar piamente que eu era vítima. Hoje, eu não consigo lembrar exatamente. Eu não consigo lembrar exatamente daquele período. Por quê? Porque você resolve. E quando você resolve, vai para o universo. Só ficou o aprendizado. E, nossa, eu aprendi lições preciosíssimas. Não, não me acho vítima de nada, não. Já foi aquilo. Nada é por acaso. Por pior que seja a situação que a gente passa, por mais dolorido, por mais sofrido, nós temos que passar a usar mais o consciente do que o inconsciente. A função do consciente, ela está limitada ao aqui e agora, ao momento atual, exato, aqui e agora mesmo, né? Tipo, eu tô falando aqui com vocês de maneira consciente. O consciente se limitou a isso, a ponta de um gigantesco iceberg. Só que na maioria do tempo, nós não
agimos como seres conscientes. É o inconsciente que domina nossas escolhas, nossa postura, nossas atitudes, nossos pensamentos. Nós temos que inverter essa situação. Temos que fazer esse iceberg submergir todo para a superfície. A nossa mente precisa ser mais consciente e menos inconsciente. Ao longo das eras, o inconsciente ele foi ganhando maior proporção na nossa mente. É por isso que hoje o ser humano é como é. Em vez de ter evoluído, ele involui. A tecnologia ter evoluído, a ciência ter evoluído, não significa que o ser humano evoluiu, não. Porque hoje ele tem a facilidade da tecnologia para fazer suas descobertas, para fazer os seus avanços. Não é mais a mente pensante que descobre as coisas, tanto é que aonde estão as grandes mentes, seja da arte, seja da ciência, da filosofia, da literatura, ficaram tudo no século passado. Até música decaiu. A música hoje em dia não tem mais qualidade. Estão regravando músicas antigas porque nem inspiração para criar algo realmente, né, que mexa com as pessoas, não se tem mais capacidade, porque o ser pensante vai ter inspiração, vai poder criar. Um ser não pensante, né? Eu celebrei muito, eu fui lá na minha irmã. Falei pra ela, comemora comigo. Eu tô feliz, eu peguei o resultado da minha mamografia. Eu tenho certeza que depois de um longo período assim, sofrendo, o fim de um casamento, do modo como foi, foi como um período de luto que se estendeu mais do que devia. E aí chegou um momento que eu virei para mim e falei, você tem que se curar agora. Você tem que resolver isso dentro de você. Porque senão, você sabe o que isso pode dar, você pode acabar ficando doente por causa disso. Porque eu já vi muito ao longo da vida mulheres com assuntos inacabados com seus parceiros ficando doentes. E eu mais de que depressa. Por quê? Porque eu preciso deste corpo, eu preciso deste veículo para estar nesse mundo. Eu preciso amá-lo, eu preciso cuidar dele. Todos nós temos que fazer isso, né? Eu sei que é difícil essa questão do perdoar, do deixar ir. Uma coisa que vocês vão perceber, se já não perceberam, quando fazem a análise do diário de vocês, é que o maior inimigo de cada um de nós é o ego. O ego não deixa perdoar, o ego não deixa
a gente esquecer, a gente deixar ir. O ego. E o ego, ele é tipo uma marionete, na verdade, de quem? Do superego. Há o ego e o superego. O superego, ele é moralista, tipo um conservador, né? Extrema-direita. E o ego é aquela parte instintiva e vaidosa. O superego, ele tenta usar o ego e justamente esses traços do ego. Para quê? Para que o animal seja dominante. O animal, como ele é instintivo, ele não tem consciência do ego. O cérebro, a massa encefálica em si, como órgão, ele envia mensagens, comandos para o corpo, mas o cérebro, ele não distingue pensamentos e sentimentos. Nós sentimos, nós pensamos com a mente, o cérebro capta, ele envia comandos para o corpo para que o corpo ele acompanhe, ele produz uma reação relativa a pensamentos, sentimentos, sensações, emoções. Só que o cérebro por si só, ele não sabe distinguir um do outro. Quem faz isso é a mente. Então, o ego não nos deixa perdoar. O ego, ele é autodestrutivo. Embora ele pareça um pavão, ele possa ser representado por um pavão, tamanha a sua vaidade, ele é autodestrutivo. Ele nos deixa doentes, ele nos deixa limitados, ele nos deixa simplesmente animais mamíferos bípedes, quando nós somos muito além disso. A mensagem da semana é a libertação do passado e quanto de perdão é necessário para nos libertarmos do passado, para liberar o que precisa ficar no passado. Voltamos àquele vídeo explorando o 9º passo da jornada de autoconhecimento, auto-perdão. Nós temos que nos perdoar, nós temos que perdoar os outros. E para isso, nós precisamos enfrentar o maior inimigo, que é o ego. Autoconhecer-se é matar o ego. É tornar o animal o que ele é, um animal, e retomar a dominância. É voltar a usar a mente. É fazer o consciente cada vez mais subir na superfície. É fazer o inconsciente que está abaixo, que está submerso, subir. Precisamos perdoar
para liberar, para libertação. Eu descobri as duras penas que ninguém vem nos salvar. Não. Por mais triste que possa parecer, né? A maioria das pessoas não sabem que quando elas estão esperando que alguém venha salvá-las, que alguém venha consolá-las, que alguém venha dar o amor que elas tanto querem, a atenção que elas tanto querem, elas estão apenas refletindo várias deficiências, várias carências, várias questões inacabadas. Ninguém vem salvar a gente. Essa coisa de esperar que alguém venha nos amar é muita falta de amor próprio. Nós temos que nos amar primeiro. E quando nós temos amor próprio, quando alguém chega dizendo que nos ama, nós analisamos bem e pensamos, peraí, vamos ver se você é merecedor. Eu não aceito menos do amor que eu posso me dar. A gente fica seletivo, sabe? Quando a gente se ama, a gente sabe o que é amor. A gente pode identificar. A gente atrai afins, semelhantes. Ninguém vem vir salvar a gente. Só você pode se salvar. Só você pode dar para você mesmo o amor que você quer receber. Estamos há 2 semanas falando de perdão, de tentar, de querer, de amor próprio, de amor. Autoconhecer-se permite tudo isso, é consequência. Então, não há esforço, entende? Você precisa só ter um interesse imenso por você mesmo. Eu não estou falando a nível narcisista, a nível egocêntrico, não. É simplesmente questão de consciência mesmo, voltar a ativar a consciência, tirar os limites da consciência. Este corpo, ele é importante para você, mas você não é este corpo. Este corpo é seu veículo. Você é quem mora dentro. É preciso ter um acordo aqui. Nós somos praticamente 3 em 1, né? Corpo, alma e espírito. Há de se ter harmonia aqui. São 3 ocupando o mesmo espaço? Como é que é? O animal você já conhece bem. É que nem aquela pessoa, quando ela tá irritada, ela fala: eu nem vou começar porque eu me conheço. Ela conhece o animal instintivo. Ela já conhece os impulsos. Ela já conhece a personalidade. Mas quem mora dentro, ainda não. Conforme você vai
resolvendo as questões inacabadas dentro de você, consequentemente você começa a se conhecer. Essa pessoa que mora dentro de você, não é preciso esforço, é preciso interesse. Se o interesse estiver direcionado em resolver as questões interiores, já está de bom tamanho, porque é uma consequência se conhecer. E aí, quanto mais você se conhece, mais você quer conhecer, mais fundo de si você vai. Quando se diz que dentro de nós é um universo, é literal. Dentro de nós, esse ser que mora aqui dentro é muito mais complexo do que se imagina. E aí, conhecer esse ser que está aqui dentro não é através de livros, é através da experimentação, da autoinvestigação, da autoanálise. É você ser o explorador deste universo. Tudo mais, consequentemente, vai acontecendo. Não exige esforço, não exige sacrifício. O condicionamento também é um outro obstáculo para o autoconhecimento. Há poderes terrenos que não se interessam que as pessoas se autoconheçam, sabia? Pessoas que se conhecem, elas sabem o que querem, elas sabem quem são, elas são autênticas e ninguém engana elas, ninguém pode mais condicioná-las, manipulá-las. É um perigo para o sistema pessoas que se autoconhecem. É da mesma forma o buscador ou o estudioso, o autodidata. Pessoas que gostam muito de estudar, elas são uma ameaça para os poderes terrenos. E nós queremos o quê? Nós queremos viver de verdade a dádiva da vida. Nós queremos usufruir de verdade a nossa liberdade. Nós não estamos fazendo nada disso. À primeira vista, a gente pensa, não tem como derrubar o sistema. A intenção não é derrubar o sistema. É tudo de dentro para fora, sabe? O sistema, ele tá se destruindo sozinho. A questão é quem é você no meio de tudo isso. Nós somos livres. Nós estamos precisando de libertação de passado, de sofrimentos, de dores, de cicatrizes, de feridas, de histórias inacabadas, de traumas, do ego, do mundo externo, do condicionamento, da manipulação. Mas nós somos livres, olha. Pessoas livres precisando de libertação.
Nós somos livres. Eu lembro que anos atrás eu fiquei muito tempo estudando o período quando começou a escravidão, onde os negros eram raptados dos seus países de origem e levados para o mundo afora para ser escravos. E foram levados assim em condições precárias. Muitos morreram sendo transportados, né? Eram tratados como animais por seus sequestradores. Ao mesmo tempo, eu ficava pensando, por exemplo, o sistema penitenciário, a função dele é penalizar através da privação da liberdade. Se houver meios de trabalhar a recuperação do indivíduo, melhor. Mas o indivíduo, ele tem que compreender na penalização dele o que é ser privado de liberdade. E isso não funciona. Por quê? Porque somos prisioneiros, mesmo não estando em celas, em jaulas, em gaiolas, né? E aí eu estudava a escravidão e eu imaginava todo o sofrimento daquelas pessoas sendo afastadas de suas famílias, do lugar onde nasceram, das suas tradições, da sua cultura, levadas para uma terra estranha para serem tratadas como se fossem animais e sendo privadas da liberdade. Nós tivemos a dádiva de não conhecer isso na própria pele. Mas nós permitimos que poderes terrenos nos aprisionem. Nós não usufruímos a nossa liberdade. Nós somos livres, nós nascemos livres. Então por que você não usa a sua liberdade? Tá bom, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu uso a minha liberdade. É que chegar aqui e falar que a maioria das pessoas é prisioneira, mas eu uso a minha liberdade, eu acho meio desrespeitoso. Porque eu não quero esnobar ninguém, a intenção não é essa. Eu sou uma pessoa que naturalmente eu nasci numa condição diferente da maioria. A maioria das pessoas são neurotípicas, né? E os neurotípicos, eles vivem num padrão que foi imposto a eles. Eu faço parte de uma minoria que nasceu com outra condição. E essa condição, ela não consegue se submeter a condicionamentos. Ela só consegue ser ela mesma. A minha condição me ensinou muito sobre o que é ser humano.
eu não peguei a minha condição para usar como escudo, como limitação, como desculpa para procrastinar, para me auto-sabotar. Não. Eu usei ela a meu favor, no meu hiperfoco, para compreender o que é ser humano. Porque não é fácil você viver num mundo onde a maioria das pessoas, elas não são como você, elas não usam o cérebro como você, elas não enxergam como você, não pensam como você, não sentem como você e ainda te olham torto. E mesmo assim, eu usufruo da minha liberdade, sim. Eu tenho problemas com hierarquias, quer dizer, pode ser juiz, pode ser o Papa. Quantas vezes eu bati boca com o papai? Eu tenho sérios problemas com hierarquia. Para mim, pessoas são todas pessoas. As suas profissões são as suas profissões. Eu consigo enxergar as coisas assim de modo literal. A profissão das pessoas não tornam elas mais do que as outras. Para mim, na minha visão, todo mundo é exatamente igual. Eu não consigo, nunca consegui me encaixar nesse padrão que foi imposto, chamado sociedade. Eu tive que aprender a encontrar meios de ter o meu trabalho e de alguma forma sobreviver. Por quê? As minhas tentativas de me submeter a esse condicionamento, a esse padrão, ao CLT, não deu. Deu ruim. Deu ruim. Eu posso falar de liberdade, sim. Sou aquele tipo de pessoa, como eu já disse num vídeo, que eu entro no modo vaca. Eu não tô nem aí para a opinião dos outros. Eu sou como eu sou quem eu sou. Os outros não têm que gostar. Os outros não têm que aprovar. Os outros não têm que validar. Quem tem que fazer tudo isso sou eu mesmo, porque a minha vida só eu posso viver. Imagine uma pessoa que compreende tudo à primeira vista de modo literal. Depois ela tem que começar a interpretar. A partir do momento que eu entendo tudo de modo literal, a minha vida só eu posso viver. Isso para mim é muito literal. Eu vivo a vida dessa forma. Ninguém pode viver a minha vida por mim. Então, dá licença. Eu vou viver ela do meu jeito. Por quê? Quando eu não nasci na situação que os escravos. Não existe mais escravidão. Mas por que estamos sendo escravos? No vídeo anterior, a segunda mensagem fala: ainda somos escravos da ignorância. Somos escravos de alguma coisa nesse mundo. Nesse mundo não, nessa sociedade. Nós tivemos a dádiva de nascermos livres, ainda mais nós brasileiros,
que estamos num país que a única coisa ruim é o sistema político, né? Porque todo o resto é bom e o que ainda não é bom era só pôr para funcionar. E não funciona porque o sistema político é ruim. Mas nós temos garantido na nossa Constituição vários direitos que, em resumo, diz: você é livre. Porque não conseguimos nos sentir realmente livres. E aí, de repente, quando está livre, de fato, não sabe o que fazer com a liberdade. Fica perdido, fica sem rumo. Entende a necessidade de se autoconhecer? Entende os processos do autoconhecimento? Não é simplesmente o autoconhecer, não é como conhecer um novo parceiro. Marcar vários encontros, ter várias conversas e pouco a pouco sabendo como o outro é, o que o outro gosta, não gosta. Não, não é assim. Isso você já sabe através do animal. O autoconhecimento mexe no teu mais profundo. Mexe em tudo que te impede de ser livre. E ser livre não é ser inconsequente. E ser livre não é viver como se a vida fosse o tempo todo uma festa. Ao mesmo tempo que nós exploramos o nosso interior, nós nos autoconhecemos, nós aprendemos o que a gente nem imaginava que podia ser fato, que podia ser real. Independente da tua crença, da tua religião, da tua tradição, da tua filosofia, independente. Autoconheça-se. Papai, ele está para todo mundo, esperando que todo mundo se autoconheça. Para quê? Você está na sua crença, não é por acaso. Você está nela porque tem que estar. Isso não quer dizer que você não tenha que se autoconhecer. Quando você se autoconhecer, a tua crença ela será a base que vai permitir que você amplie a sua consciência de um modo que você vai ver muito além da sua crença, sem a influência, a interferência, a manipulação de seu ninguém. Você não precisa de intercessor, de mediador, nem de um líder, nem de um mestre, nem de um guru. Você precisa de você. Indo lá dentro. Se anda tantos caminhos, né? Que nem Paulo Coelho disse,
todos os caminhos levam a Compostela, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus, só que Ele está aqui dentro. Não procure ao longe o que está tão perto, ok? Por favor, se autoconhecer é cuidar da sua saúde interna, além dos órgãos, é cuidar da sua mente, do seu psicológico, do seu emocional, do seu afetivo, da sua alma, do seu espírito. Não é só o corpo que exige cuidados. E se você não cuida do corpo, olha, além de tudo isso, tem que cuidar do corpo também. Por favor. Não adianta fazer reza, banhos, terapias, querendo saúde, se as outras partes dentro de nós também não estiver sendo cuidada, também não tiver saúde, entendeu? Porque te mata. É tudo de dentro para fora. É simples compreender isso, vocês precisam compreender isso. Isso é uma chave. Compreendam isso de dentro para fora. Tá bom? Se cuidem, por favor. Quero saúde para vocês, vida longa. Vida longa só dá vida longa com saúde, não é? Se cuidem, fiquem bem. Eu não subestimo vocês, acredito muito em vocês, do potencial de vocês. Sério, o ser humano é um ser fantástico. Seja fantástico. Ainda mais você que é único. Nasceu para ser super fantástico. Tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.